Se abaixar com ele, vai sair dizendo que tem que sair. Entendeu? O problema é ele não ser um agente que desestabilize tudo. Você vai ser a responsabilidade dele é aumentar. Nos depoimentos à PGR, Delcídio entendeu que Mercadante fez uma ameaça velada ao dizer que ele seria um agente de desestabilização se firmasse acordo de delação premiada. Na gravação, Mercadante elogia Delcídio, diz que ele segurou várias broncas do PT. Promete falar com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para construir uma saída que permitisse suspender a prisão de Delcídio junto ao Supremo e se colocou à disposição para ajudar. Eu acho que se a gente não for pelo jurídico, pelo político, pelo consenso, e deixar tudo para ele, tá arquivado, tá isso, vai sair só cabeça na cabeça. Eu posso tentar ajudar a solução. Marzagão ponderou sobre as dificuldades no Senado. O ministro também disse que ia falar com o presidente do STF. Não, mas o presidente vai fazer isso. Eu não tinha conversado com uma voz, eu posso falar com o presidente, mas eu vou falar com o ministro. Não tem nada a E ofereceu ajuda no que o senador precisasse. A fazenda é da mãe, do irmão, lá no sul. Aliás, o irmão está vindo aí para tratar desses assuntos financeiros, né? O patrimônio, as dívidas que ele tem. Você não pega a situação dele, o salário dele tem que estar consignado. O salário dele, quem presta não está consignado. Ele está pagando. Bom, isso aí também a gente pode divulgar, mas agora você tem que dizer o que eu posso ajudar, só para aqui para ajudar. Veja o que eu posso ajudar. Os depoimentos, Delcídio contou aos investigadores como interpretou as conversas do ministro com seu assessor. Entendeu que a mensagem de Aloysio Mercadante, a bem da verdade, era no sentido do depoente não procurar o Ministério Público Federal. E que, em dado momento, Eduardo Marzagão mencionou que o depoente e sua família estavam gastando dinheiro com advogados e, portanto, colocando o imóvel à venda. Que, naquele momento, Aloysio Mercadante disse que a questão financeira e, especificamente, o pagamento de advogados poderia ser solucionado, provavelmente por meio de empresa ligada ao PT. Que Aloysio Mercadante é um dos poucos que possui a confiança de Dilma Rousseff, tendo afirmado, inclusive, que se ela tiver que descer a rampa do Planalto sozinha, eu desceria ao lado dela. Que, em razão disso, entendeu o depoente que Aloysio Mercadante agiu como emissário da presidente da República e, portanto, do governo. Investigadores da Lava Jato avaliam que, apesar de ter uma conversa gravada, assim como Delcídio teve, o caso de Mercadante é diferente, não é caso de prisão. A principal diferença é que, quando essa gravação foi apresentada aos investigadores, no dia 12 de fevereiro, a delação de Delcídio já estava em andamento. Portanto, em tese, Mercadante não teria como impedi-lo. Ao contrário de Delcídio, com a delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que ainda não tinha sido fechada. O ministro Aloysio Mercadante se defendeu das acusações. No início da tarde, o ministro Aloysio Mercadante convocou os jornalistas para dar explicações públicas sobre as acusações feitas por Delcídio do Amaral. Eu queria basicamente repudiar essa tentativa de me envolver com procedimentos que não estão compatíveis com o Estado de Direito Democrático do Brasil. Mercadante reforçou que a própria gravação feita pelo assessor tem um trecho em que ele diz que não tem nada a ver com a delação e que tinha preocupação zero se o parlamentar iria delatar ou não. E apesar de, na gravação com o assessor de Delcídio, ter dito que falaria com o ministro Lewandowski, negou ter procurado ministros do STF para discutir as investigações envolvendo Delcídio. Jamais falei com qualquer ministro do Supremo sobre esse assunto ou qualquer outro assunto ligado
a essa questão das investigações. Mercadante afirmou que apenas sugeriu que Delcídio buscasse ajuda jurídica no Senado para sair da prisão. A única forma de construir uma saída era na condição de senador, desde o Senado, que autorizou a prisão, voltasse a discutir a matéria. Essa foi a tese que eu argumento o tempo inteiro, sem ter nenhuma segurança. Por isso que eu sugiro que ele converse com os consultores jurídicos do Senado. Mercadante entrou para o primeiro escalão do governo no primeiro mandato de Dilma Rousseff, em 2011. Já foi ministro de Ciência e Tecnologia e da Casa Civil, e já foi tido como um dos mais fiéis aliados de Dilma. Enquanto eu tiver a confiança da presidenta Dilma e eu puder contribuir, eu ficarei. Eu espero que essa coletiva ajude a esclarecer fatos que são absolutamente nítidos, transparentes. Sobre a interpretação de Delcídio, de que o ministro falava em nome de Dilma e do governo, Mercadante respondeu. A presidenta não tem nenhuma responsabilidade em ninguém do governo. Já disse e reafirmo. A responsabilidade é inteiramente minha. Eu estou encaminhando ao Procurador-Geral da República, ao Presidente Supremo, a minha total disposição de esclarecer o que for necessário em relação a esse episódio. E verei também medidas judiciais cabíveis em relação a esse assessor, porque eu acho que houve uma má-fé permanente no gesto de solidariedade que eu tive. Mercadante diz que está à disposição para prestar esclarecimentos às autoridades e também está disposto a ir ao Congresso se explicar. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, declarou que jamais manteve qualquer tipo de conversa nos termos citados no depoimento. Lewandowski afirmou também que, como chefe do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal zela pela independência e pela imparcialidade do exercício da magistratura. O senador Delcídio do Amaral prestou 21 depoimentos entre os dias 11 e 14 de fevereiro. Citou dezenas de nomes, políticos do governo e da oposição. Também aparecem partidos, empresários, estatais. O senador faz acusações ao ex-presidente Lula, à presidente Dilma Rousseff, ao vice Michel Temer, ao senador Aécio Neves. Falou de desvio de dinheiro, irregularidades em contratos e favorecimento de políticos. Na decisão, o ministro Teori Zavascki afirma que a delação de Delcídio do Amaral está diretamente ligada à investigação sobre o plano montado para evitar que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, firmasse um acordo de delação premiada na Lava Jato. Delcídio do Amaral participou da trama, chegou a ser preso por isso, mas nos depoimentos disse que outras pessoas estão envolvidas, como a família do pecuarista José Carlos Goulart e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com Delcídio, Lula pediu expressamente para que ele ajudasse o amigo José Carlos Goulart, porque supostamente ele estaria implicado nas delações de Fernando Baiano e Nestor Cerveró. Delcídio contou que uma primeira remessa de R$50 mil foi entregue por ele próprio em mãos ao então advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, após receber a quantia do filho de José Carlos Goulart, Maurício Goulart. As entregas de valores à família de Nestor Cerveró se repetiram. O total recebido pela família de Cerveró, segundo Delcídio, foi de R$250 mil. Delcídio também disse que Goulart foi a pessoa que ficou responsável, em um primeiro momento, pelas obras do sítio de Atibaia, que o Ministério Público suspeita que seja do ex-presidente Lula. Contudo, a realização das obras por Goulart foi abortada por Léo Pinheiro, então presidente da OAS, outro grande amigo do presidente, que pessoalmente se dispôs a fazer o serviço por conta própria, através da empreiteira. O senador Delcídio do Amaral também falou que na época da CPI dos Correios, que investigava o mensalão, foi montada uma operação para comprar o silêncio do publicitário Marcos Valério, pivô do escândalo. De acordo com a delação do senador, em um jantar em fevereiro de 2006, eles conversaram sobre o pagamento de uma dívida prometida por Paulo Okamoto para que Marcos Valério não falasse sobre as questões do mensalão. O valor seria de R$220 milhões. Segundo Delcídio, Marcos Valério recebeu dinheiro, não os 220 milhões que haviam sido prometidos, mas de todo modo silenciou sobre o escândalo do mensalão. Delcídio disse ainda que Lula teve participação em todas as decisões relativas às diretorias das grandes empresas estatais, especialmente a Petrobras. Segundo o senador, a indicação de Nestor Cerveró para a área internacional foi discutida com Lula e a bancada do PT de Mato Grosso do Sul, no Palácio do Planalto, em 2003. Delcídio disse ter conhecimento das tratativas ilícitas para retirar os nomes do então presidente Lula e de seu filho Fábio Luiz da Silva do relatório final da CPMI dos Correios, que ele presidiu. Segundo ele, o acordão, que envolve inclusive partidos da oposição,
foi selado na madrugada de 5 de abril de 2006. Delcídio contou ainda que a CPI do Cachoeira foi instalada com o apoio de Lula, que pretendia atingir Marconi Perillo, do PSDB, então governador de Goiás. Mas no decorrer das investigações, o senador disse que constatou que o financiamento de campanha de 2010, especialmente do PT, teria sido realizado por meio de Caixa 2. Delcídio disse que a propina de Belo Monte serviu como contribuição decisiva para as campanhas eleitorais de 2010 e 2014 e que o principal agente negociador do consórcio foi o empreiteiro Flávio Barra, da Andrade Gutierrez. De acordo com o senador, a propina girou em torno de 30 milhões de reais, mas acredita que o valor pode ser ainda maior. O senador disse que a atuação do triunvirato, formado pelos ex-ministros Erenice Guerra, Silas Rondô, do governo Lula, e Antônio Palocci, dos governos Lula e Dilma, foi fundamental para se chegar ao desenho corporativo e empresarial definitivo do projeto Belo Monte. Delcídio disse estimar que as contribuições para as campanhas do PT e PMDB em 2010 e 2014 giraram em torno de 45 milhões de reais. Delcídio afirmou que Dilma Rousseff teve conhecimento e participação na nomeação de Nestor Cerveró para a BR Distribuidora em 2008, ao contrário do que ela declarou. Que questionado por qual motivo Cerveró foi indicado para a BR Distribuidora, Delcídio respondeu que acredita que tenha sido um prêmio de consolação, em especial pela atuação na compra da sonda Vitória 10.000, alvo de propina, investigada na Lava Jato. Delcídio disse que o vice-presidente Michel Temer foi o padrinho da indicação de João Henriques para a diretoria da BR Distribuidora durante o governo FHC, e que Henriques era o principal operador de um esquema de aquisição ilícita de etanol de 1997 a 2001. Delcídio contou que, em 2008, Michel Temer teve grande influência na substituição de Nestor Cerveró por Jorge Zelada, outro ex-diretor da Petrobras, preso na Lava Jato. Delcídio disse que a compra de equipamentos da Alstom pela Petrobras no governo FHC foi ilícita e rendeu algo próximo de 10 milhões de dólares ao antigo PFL baiano. Delcídio disse que André Esteves, do Banco BTG Pactual, incorria com frequência na prática de exercer influência para a alteração, por via de emendas parlamentares, de medidas provisórias. Que André Esteves não era o único a fazê-lo, mas, segundo Delcídio, André Esteves nunca pediu a ele a apresentação de emenda desse tipo, porque tinha outros canais no Congresso que passavam por Eduardo Cunha, com quem André Esteves tinha uma relação densa. Delcídio disse que Eduardo Cunha funcionava como um menino de recados de Esteves, principalmente quando o assunto era de interesse do Banco BTG, um dos maiores mantenedores do Instituto Lula. Delcídio também falou sobre vários parlamentares. Disse que parte da bancada do PMDB no Senado, em especial Renan Calheiros, Edson Lobão, Jader Barbalho, Romero Jucá e Valdir Rauco, apoiou a permanência no cargo do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o primeiro delator da Lava Jato. Esse time, segundo Delcídio, também atuou nas obras das usinas de Jirau e Belo Monte e, sob a influência do ex-presidente José Sarney, monopolizava nomeações no governo federal. Delcídio também falou sobre senadores do PT, como Gleice Hoffmann e Humberto Costa, detalhando esquemas montados para financiar campanhas e despesas dele. Delcídio também contou que outros parlamentares, como o então senador Jean Argelo, do PTB, o senador Vital Torrego, do PMDB, e os deputados federais Marco Maia, do PT, e Francisquini, do Solidariedade, cobravam pedágios para não convocar e evitar maiores investigações sobre os empresários Léo Pinheiro, Júlio Camargo e Ricardo Pessoa, todos investigados na Lava Jato. Segundo o senador, a CPMI de 2014 obrigava esses três empresários a jantar toda segunda-feira em Brasília para negociar o pagamento de propina. Delcídio falou também do senador Aécio Neves, presidente do PSDB. Disse que teve conhecimento de um grande esquema de corrupção que ocorria em Furnas e que confirma a participação do Tucano nesse esquema. Delcídio disse que em uma conversa com Lula durante uma viagem a Campinas, o então presidente perguntou-lhe quem era Dimas Toledo. Um companheiro do setor elétrico, muito competente, respondeu Delcídio, ao que Lula teria explicado. Eu assumi e o Janene veio me pedir pelo Dimas. Depois veio o Aécio e pediu por ele. Agora o PT, que era contra, está a favor. Pelo jeito ele está roubando muito, teria dito Lula, segundo Delcídio. O senador explicou que Lula falou que pelo jeito ele está roubando muito, porque seria necessário muito dinheiro para manter 3 grandes frentes de pagamentos e 3 partidos importantes. Perguntado sobre quem teria recebido valores de Furnas, Delcídio disse que sabe que Dimas operacionalizava pagamentos, e um dos beneficiários dos valores ilícitos, sem dúvida, foi Aécio Neves.
Delcídio contou que quando presidia a CPI dos Correios e a Comissão decidiu quebrar o sigilo do Banco Rural, Aécio Neves era uma das pessoas que ficaram incomodadas com essa quebra. Delcídio disse que Aécio Neves enviou emissários para pedir que o prazo para a entrega das informações fosse ampliado. Delcídio afirmou que foi convencido e concordou em dar mais prazo para o banco apresentar os dados, mas ao receber as respostas, percebeu com surpresa que o tempo foi utilizado para maquiar dados contábeis do Banco Rural e que eles atingiriam em cheio as pessoas de Aécio Neves e Clésio Andrade, então governador e vice-governador de Minas Gerais. Delcídio relatou que deputados sabiam que esses dados estavam maquiados, como Carlos Sampaio, do PSDB, e Eduardo Paz, na época do PSDB, hoje prefeito do Rio pelo PMDB. Delcídio contou que uma vez foi a Belo Horizonte tratar desse assunto com Aécio Neves, e na volta ouviu do hoje falecido deputado José Janene, do PP, que Aécio Neves era beneficiário de uma fundação sediada em um paraíso fiscal, da qual ele seria dono ou controlador de fato. Essa fundação seria sediada em Liechtenstein e estaria em nome da mãe ou do próprio Aécio Neves. A Procuradoria-Geral da República vai abrir várias frentes de investigação com base nas informações de Delcídio do Amaral. Diante dos depoimentos, os procuradores afirmam que o ex-presidente Lula pode se tornar alvo da maior investigação da Lava Jato no Supremo, a que apura se foi montada uma organização criminosa com a ajuda de políticos na Petrobras. A PGR também vai avaliar se a presidente Dilma Rousseff poderá ou não ser investigada, assim como o senador Aécio Neves. Delcídio do Amaral vai cumprir a pena de 2 anos e meio em prisão domiciliar e depois mais 6 meses de prestação de serviços à comunidade. O acordo prevê ainda que ele só poderá ser condenado a, no máximo, 15 anos de prisão, sendo suspensas outras ações. Depois disso, de qualquer forma, só cumpre os 2 anos e meio de prisão domiciliar.